verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Em meus lábios e também no coração, sonha sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, que nos dá o prazer de estarmos juntos cultuando o nome do Senhor. Como é bom poder estar na graça e no amor de nosso Deus, celebrando o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É um prazer muito grande celebrar a Deus com você e aproveitar para convidá-lo. Passada essa pandemia, você que ainda não é de nossa igreja, venha nos conhecer. Será um prazer receber você e sua família em um de nossos cultos e juntos celebrarmos o nome de Deus. Tá bom? Fica esse convite aí, estendido a todos vocês. Quero informar que nós estamos como igreja participante da nossa denominação batista brasileira numa campanha de todos os batistas brasileiros. Campanha do mês da família. O tema é Jesus, transforma minha família. A cada dia, um motivo de oração que norteia as nossas orações e nos ajuda a nos conectarmos e juntos, a uma só voz, elevarmos a Deus uma prece em favor da nossa família e também buscarmos a evangelização de pessoas de nossa própria casa, tá bom? Então une-se a nós nessa campanha. Também estamos na campanha SOS Cesta do Amor e você pode nos ajudar a abençoar famílias desfavorecidas que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de exclusão, de confinamento, estão realmente enfrentando lutas e dificuldades para adquirir até o seu próprio sustento. Então nós podemos doar, ajudar. Então vamos participar dessa campanha SOS Cesta do Amor. Também quero informar que estamos em pleno funcionamento dos nossos pequenos grupos multiplicadores e você deve se unir a um deles e buscar o crescimento da sua vida pessoal e multiplicar discípulos, ou seja, trazer outras pessoas com você, tá bom? Entre em contato com a nossa coordenadora no número que aparece abaixo aí. A nossa escola bíblica discipuladora acontece a cada domingo e hoje pela manhã foi uma bênção às 9 horas. De forma online, os professores têm disponibilizado material e você tem podido estudar a palavra de Deus. Então, participe da nossa EBD. Ao final do culto de hoje à noite, não vai embora não, vamos continuar juntos numa live. Nós vamos estar trabalhando num tema que foi escolhido numa enquete que fizemos no nosso perfil no Instagram e o pessoal escolheu trabalharmos hoje com o tema como Deus vê hoje a humanidade, como Deus nos vê hoje, né? Como pessoas criadas por Ele. Então você vai poder fazer perguntas, vai poder participar desse debate e também deixar seus pedidos de oração. Ao longo da live a gente vai
orando pelos pedidos que vão chegando, tá bom? Então participe conosco logo após o término deste culto. E nós vamos agora fazer algo que é muito importante, anunciar uma campanha de oração. Estamos em campanha de oração, orando 3 vezes por dia, 9 horas da manhã, 6 horas da manhã, 13 horas e 21 horas, tá bom? Orando em favor do nosso Brasil. E por falar em oração, quero conclamar a todos a juntos participarmos de uma vigília de oração online. Nós estamos montando de forma técnica para que todos possam ter acesso e participar da nossa vigília, que vai ser de forma online e também de forma de live. Todos poderão participar. A data é 22 de maio, sexta-feira, 22 de maio. Marque aí na sua agenda e vamos participar dessa vigília de oração, tá bom? Pastor, orar em favor de quê? Do nosso Brasil, dos governantes, dos enfermos, dos profissionais de saúde, dos recursos hospitalares, daqueles demais profissionais que estão trabalhando em tempo de pandemia. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida deles, ok? Então, junte-se a nós nesse movimento de oração da Igreja Batista da Pituba e você faz parte de tudo isso. E por falar em oração, vamos buscar a presença de Deus em oração? No Salmo 56, versículos de 9 a 11, nós lemos assim: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem. Então, baseado nesta confiança, vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos, busquemos a Deus em oração. Santo Deus, amantíssimo Pai, que está nos céus e presente entre nós, na minha casa e na casa dos meus amigos e irmãos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações e podemos clamar a Ti. Pai, temos enfrentado barreiras, lutas, mas como diz o texto, os nossos inimigos retrocederão. As dificuldades serão vencidas porque confiamos no Deus da palavra, que através de uma única palavra poderá vencer toda essa situação. Coloco cada vida que ora comigo agora diante dos teus olhos de amor, cada família aqui representada, entra nesta casa, vai operando milagres, vai operando bênção, vai afastando tudo aquilo que não te agrada e vai enchendo de graça, de favor, de misericórdia cada lar, cada vida, cada coração. Pedimos-te que tu nos abençoes neste culto, conduza cada momento que viveremos aqui, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesta campanha, Jesus Transforma a Minha Família, a Junta de Missões Nacionais, que é a coordenadora dessa campanha, disponibilizou alguns esboços. Se o pastor quiser, poderá se valer de um deles. E hoje eu quero me valer de mais um deles. Foi um esboço preparado por um pastor muito conhecido de nossa igreja, pastor Guimarães Guerra Gama, ex-pastor dessa igreja, é muito amigo nosso, muito querido nosso. E nós vamos então nos valer deste esboço, que tem como tema como discipular meus filhos. Como discipular meus filhos. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Amém. Como já mencionei, vamos falar sobre discipulado. O que é discipulado?
Os dicionários vão falar sobre discipulado como um conjunto de discípulos que aprendem com o seu mestre, um grupo de discípulos, ou um período em que se está aprendendo acerca do ensinamento do mestre. A condição do discípulo, discipulado é a condição do discípulo, é aprender e ensinar a seguir e a obedecer a Jesus. Todo crente é chamado ao discipulado. Eu e você somos chamados a fazermos discípulos, a transmitir o que aprendemos, para que outros discípulos possam também aprender e transmitir a outros, e assim acontecer uma multiplicação de discípulos, tudo isso no contexto de igreja, que nós chamamos de igreja multiplicadora. Discípulos que se reúnem como igreja para multiplicar novos discípulos. Essa é a ideia do Senhor Jesus. O discipulado põe a fé em prática. Todo crente é chamado para discipular. O discipulado é parte da missão da igreja. Jesus formou um grupo de discípulos e caminhou com eles durante 3 anos, com o propósito de que eles pudessem então dar prosseguimento à obra que ele iniciou, formando novos discípulos e liderando a igreja cristã que estava naquela ocasião em fase embrionária e foi crescendo e expandindo e ultrapassando barreiras e chegou a todas as terras. Então, a multiplicação de discípulos foi o segredo para a expansão, para a explosão, para que hoje no Brasil tivéssemos tantas igrejas que servem a Cristo Jesus. E o discipulado ele se dá porque cada crente é capacitado pelo próprio Deus para o desempenho. Então ninguém pode dizer assim, eu quero ser um discipulador, mas não sei, não tenho condições. A palavra de Deus nos diz que a ordem foi dada a toda a igreja. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? A pergunta: quem pode discipular? Qualquer crente que tenha vivido uma verdadeira experiência de fé em Jesus Cristo pode discipular e deve discipular. O objetivo do discipulado é formar novos discípulos, para que eles formem novos discípulos, para que estes formam novos discípulos e assim possa crescer. A ordem de discipular foi dada a todos os seguidores de Jesus. Cada crente pode aprender e ensinar. Essa é a verdade bíblica para as nossas vidas. Cada crente pode ajudar a discipular, usando os dons que recebeu do próprio Deus. Não apenas algumas pessoas dentro da igreja devem ser discipuladoras, não apenas o pastor, os ministros da igreja, todos devem discipular. A carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 16, diz assim: preste bem atenção, porque é um estilo de funcionamento de igreja. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, a fim de que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pastor, então eu sou desafiado a discipular? Sim, mas eu quero levantar uma pergunta para você. Como podemos realizar discipulado em nossa própria casa, no contexto de família? Como podemos alcançar os nossos filhos? Como podemos discipular as pessoas que habitam dentro de nossa casa? Essa é a grande questão do tema desta manhã. Eu quero te desafiar à luz dessas observações que Paulo faz sobre Timóteo, aprender 3 coisas importantes que devem conter
a nossa vida discipular no contexto de família. Como podemos realizar o discipulado em casa? No texto que lemos, no início, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Timóteo, ele é muito conhecido como discípulo do apóstolo Paulo, e ele chega a chamá-lo de meu filho na fé. Que bênção você poder ser discipulado por aquela pessoa que te ajuda a crescer na fé, a ponto dessa pessoa te chamar de meu filho na fé, meu querido, meu filho. Começa a surgir uma relação afetiva de amor cristão entre as pessoas, discipulador e discipulado, nesse RD, nessa relação discipuladora. Então nós precisamos desenvolver os nossos RDs no contexto de família. E Paulo faz algumas observações sobre Timóteo. E como podemos fazer isso dentro da nossa família? Como discipular nossos filhos no mundo de hoje? Em primeiro lugar, desenvolva neles uma fé genuína. Vamos dizer juntos? Desenvolva neles uma fé genuína. Posso ouvir um amém? No versículo 5, Paulo faz a seguinte observação sobre Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Lóide transmitiu a fé para sua filha Eunice, e ambas, tudo indica que viviam no mesmo lar, por certo transmitiram a Timóteo, avó e mãe, cuidando da vida espiritual do seu filho. Paulo se preocupava com a religiosidade aparente no meio da igreja. E ele quis destacar que na vida de Timóteo não era assim. Não era uma coisa aparente, não era coisa artificial, não era uma fé fingida, antes uma fé não fingida, genuína, que foi desenvolvida na vida dele, pela instrumentalidade de sua avó e de sua mãe, discipuladoras do seu filho Timóteo. Ele reconheceu nestas mulheres que nelas havia simplicidade e pureza na maneira de crer. Isso explica porque o jovem Timóteo era tão temente a Deus. Essa é uma importante característica que precisa ser cultivada na vida daquele que quer discipular dentro da sua casa, discipular sua família, pais que desejam discipular seus filhos. É preciso desenvolver uma fé genuína com simplicidade, com autenticidade, com integridade, com veracidade, para que os filhos cresçam e digam: nele, meu pai, nela, minha mãe, ou quem quer que esteja desempenhando esse papel, nele eu posso confiar. Amém? Essa é uma importante característica a ser cultivada no contexto de família. Fé sem fingimento. As crianças percebem se realmente podem acreditar naquilo que estamos falando, porque elas vão saber que nós estamos falando de algo que verdadeiramente vivemos. Elas notam se estamos sendo de comportamento dúbio. Falamos uma coisa e praticamos outra, dentro da igreja ou fora dela. A fé é um escudo espiritual que protege a família. Basta lembrarmos lá em Efésios, o que Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, versículo de 13 a 16. Ele diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, veja bem, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então é revestido da fé genuína, da fé verdadeira, nosso escudo para enfrentarmos as adversidades da vida e mostrarmos àqueles que conosco convivem: ali tem alguém que vive o que fala o que vive. A maior influência que podemos ter sobre a vida dos nossos filhos é transmitir uma fé verdadeira, discipulando-os pela fé na palavra de Deus. Isso nos leva à segunda verdade que desejo destacar. Ensina-os acerca da palavra de Deus. Fale sobre a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada precisa ser ensinada
transmitida de várias formas. Busque maneiras criativas, busque oportunidades de transmitir ensinamentos para os filhos. A palavra de Deus nos diz no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, versículos 14 e 15, o seguinte: quanto a você, porém, veja bem, Paulo observando na vida de Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo enfatiza aqui a importância de Timóteo ter sido educado nos caminhos do Senhor, ter aprendido a palavra de Deus desde cedo. Certamente esse aprendizado veio da sua avó e da sua mãe. Desde criança sabes as sagradas letras. É o que Paulo ressalta na vida de Timóteo, fazendo a referência àquelas duas mulheres que foram bênção na vida de Timóteo no contexto de família. Essas mulheres, elas cumpriram aquilo que nós podemos chamar de sacerdócio familiar. Foram instrumentos de Deus para liderar espiritualmente a sua casa e ensinar as Escrituras para os filhos. É maravilhoso notar que este precioso ensinamento permeia toda a Escritura. Aproveite esse tempo que estamos tendo de mais oportunidade dentro de casa, de maior convivência, e passe mais tempo com seus filhos e transmita-lhes a palavra de Deus. Busque formas criativas de fazer isso, pois a palavra de Deus nos orienta. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Veja bem, primeiro no coração de quem vai ensinar. E ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, é para fazer isso de forma diversa, em todo o tempo, constantemente. Muitos podem pensar assim: domingo lá na igreja, meu filho já vai aprender sobre a palavra de Deus, eu vou me dedicar aqui agora a cuidar das atividades da escola. Mal tenho tempo eu para acompanhar as atividades da escola? Veja bem, é muito importante acompanhar a vida escolar de seu filho, mas também é profundamente importante acompanhar a vida de estudo bíblico de seus filhos. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos filhos, com o futuro de nossos filhos, e falamos assim: eu quero que meu filho não tenha a vida que eu tenho, eu quero que no futuro ele tenha muitos bens, tenha muito patrimônio, para não precisar passar pelo que eu passei, para não precisar passar pelo aperto que eu passei. Então eu vou investir, então eu quero priorizar e levá-lo ao curso de inglês, quero priorizar e levá-lo para o Kumon, etc, etc, etc. Mas quando diz assim: olha, tem um ensaio lá na igreja e não tenho tempo, tenho que priorizar outras coisas. Cuidado, você pode estar muito preocupado com que seu filho busque ter muitas coisas e está negligenciando investir na vida dele para que ele possa ser alguém segundo o coração de Deus. E isso é investir espiritualmente na vida dos seus filhos. Mesmo valor e cuidado e acompanhamento que você dá para os seus filhos nas atividades acadêmicas, nas atividades escolares, que não são poucas, precisa também dar na vida do estudo da palavra de Deus. Pense nisso e coloque mais vigor, prioridade, afinco nesta área da vida dos seus filhos. A maior parte do tempo dos filhos não é na igreja. Então, os pais devem aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia a seus filhos e não deixar isso apenas para quando forem aos cultos, na igreja, terceirizando a responsabilidade de ensinar os filhos. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:6: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. No cotidiano familiar é preciso espaço para falar e estimular
das Escrituras. Conte histórias bíblicas, adquira jogos bíblicos. Hoje tem aplicativos bíblicos, Bíblias diversas com muita forma recreativa e criativa para que a criança aprenda a palavra de Deus. Invista na vida espiritual de seu filho. Ofereça-lhes sempre um bom testemunho de vida e confie a Deus o resultado. Essa é a terceira verdade que devemos buscar nessa relação discipuladora. Ofereça-lhes sempre um bom testemunho de vida e confie a Deus os resultados. A palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 11, versículos 1 e 2, assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Lucas, ao escrever o livro de Atos, se põe agora a falar sobre o momento em que Paulo vai conhecer Timóteo. E aproveita para fazer uma descrição sobre a família desse discípulo que vai se tornar filho na fé de Paulo. Nessa citação, Lucas revela que Eunice, mãe de Timóteo, e portanto também a sua avó Lóide, eram de origem judia, porém cristãs. Ambas eram cristãs. O testemunho de conversão dessas mulheres era conhecido por toda a igreja e por todos os demais. Timóteo também deve ter visto o testamento que Eunice dispensava à sua mãe Lóide, honrando-a, e com esse exemplo aprendeu também a ser obediente. Assim como Eunice recebeu de Lóide e foi obediente, Timóteo recebe de sua mãe e de sua avó e é obediente, e o testemunho se torna notório, de maneira que todos diziam que eram pessoas de bom testemunho, declara o livro de Atos. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Então, honrar pai e mãe é fundamental. Dignificá-los e obedecê-los é fundamental. Então, filhos, sigam o exemplo dos pais. Pais, pesa sobre seus ombros a responsabilidade de dar bons exemplos a seus filhos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? A incoerência entre o que falamos e o que fazemos pode ser um obstáculo para que nossos filhos experimentem o Evangelho. Uma ressalva é necessária. Não podemos afirmar que todos os filhos que se afastam dos caminhos do Senhor o fazem por falta de um bom testemunho dos pais. Não podemos lançar sobre os ombros dos pais fiéis que dão bons testemunhos a culpa pelo fato de, mesmo agindo assim, alguns filhos optam por seguir outro caminho. Mas uma coisa nós podemos crer: há uma semente que vai ficar plantada no coração deles. E ainda que tropecem, que se desviem, mais cedo ou mais tarde, cairão em si e retornarão para junto dos pais. Lembra-se da parábola do filho pródigo? A semente fica na casa de meu pai. Os empregados são tratados com dignidade. Eles não são tratados como eu estou sendo tratado aqui. Lá eles são tratados com honra. Exemplo do pai. O que ele fez? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Dá-me o tratamento que o Senhor dá aos seus empregados. Lhe bastava a maneira como o pai cuidava e tratava dos empregados. Bom testemunho fica a semente na vida dos filhos. Vamos crer nessa verdade e vamos crer que vai se cumprir a promessa na vida daqueles que, mesmo no contexto de bom testemunho, por alguma razão escolheram se afastar. A escolha foi deles, mas Deus abençoará mais cedo ou mais tarde, trazendo-os de volta. No entanto, Paulo ressalta a necessidade e a importância do bom testemunho no seio familiar. Ele diz assim em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a sua fé e é pior que um descrente, ressalta o apóstolo Paulo.
Então preste bem atenção, o testemunho de vida é imprescindível para a educação dos filhos. Discipular é ensinar a verdade da Bíblia aplicada à nossa vida. Discipular é transmitir verdade e vida. É a sua vida na vida de seus filhos. Repita comigo, discipular é vida na vida. Vamos dizer juntos? Discipular é vida na vida. É você e a sua vida na vida de seus filhos. O resultado pertence a Deus, ou os resultados pertencem a Deus. Glória a Deus! Eunice e Lloyd tiveram uma vida marcada pelo sucesso de seu sucessor Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. Elas, por certo, oravam: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me permite ter investido na vida de meu filho e vê-lo agora, um homem de Deus, sendo instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a sua igreja. Louvado seja Deus! O nome Eunice significa boa vitória. Viu, Eunice? Boa vitória. A que vence sempre. A que vence sempre. Ou ainda, a que alcança muitas vitórias. Isso serve de ilustração para esta família. Eunice, ela foi vitoriosa. Lloyd exerceu influência na vida dela. Ela e Lloyd exercem influência na vida de Timóteo. Timóteo agora recebe mais influência do seu líder espiritual, o apóstolo Paulo, e se tornando discípulo dele, agora se torna um discipulador de muitas outras vidas e líder expoente na história da igreja cristã nessa fase de expansão, ultrapassando barreiras e levando o evangelho aos confins da terra, atendendo à ordem que Jesus nos deu. Continuemos firme nesse propósito. Continuemos confiado e confiando e esperando no Senhor. A nossa família pertence a Jesus. Ele somente Ele pode transformá-la. Então, juntos declaremos num clamor ao Senhor: Jesus, transforma a minha família. Posso ouvir um glória a Deus? Que Deus nos abençoe e nos faça diligentes em discipular no contexto de nossa família. Os recursos não faltarão, porque Deus é o Deus de promessa. Que Ele nos abençoe. Amém? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento.
Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero te convidar agora a fechar seus olhos, a orar ao Senhor. Vamos agradecer por bênçãos recebidas. Talvez você esteja celebrando um aniversário hoje. Vamos continuar agradecendo pelo Dia das Mães, né? Hoje é o Dia das Mães, está terminando o dia, mas é tão bom podermos agradecer pela mãe que Ele nos deu. Que elas sejam cobertas de toda a bênção. E vamos também pedir pela sua vida, viu? Pela sua causa. Você que está comigo aqui firme, vamos continuar juntos. Deus atende o nosso clamor. Você crê nisso? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, em Tua presença nos encontramos, celebrando o Teu nome, ouvindo, ó Pai, da Tua verdade e podendo, Senhor Deus, nos colocar nas Tuas mãos e declarando, usa-nos como discipuladores dentro de nossa casa. Meu Deus, agora eu quero Te honrar, Te dignificar, Te engrandecer, Te adorar nesta oração, pelas bênçãos recebidas, pelas respostas de oração, pelas vitórias alcançadas. Ó meu Deus, toma nas Tuas mãos cada vida que ora comigo agora. Ó Pai amado, Pai querido, toma os Teus servos nas Tuas mãos. Eles estão agradecendo por mais um ano de vida, agradecendo pelas bênçãos e agradecendo também porque hoje, no Dia das Mães, podemos declarar que o Senhor é o sustentador da vida de toda mãe. E poder ver que elas têm buscado em Ti sabedoria para serem bênçãos no seu lar. Abençoa-as com toda sorte de bênção. Agora, Pai, nós oramos em favor daqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Visita os seus corações. Aqueles que estão vivendo momentos de solidão, cuja ansiedade está invadindo a sua vida, ameniza o seu coração, que eles possam se lembrar, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. A resposta virá, o Senhor trará a vitória. Pai, tudo vai passar. Enche o coração dos Teus filhos da esperança de que, embora a luta esteja sendo grande, lutar ao Teu lado é sinônimo de vitória. Coloco diante do Senhor, Pai, a vida do irmão Rony, a vida de sua esposa Cleude, de sua filhinha. Guarda-os no Teu amor e graça, Pai, e livra o Teu filho de males maiores e dá a ele, Pai, a cura e em breve ele possa já estar em casa com os seus, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pela irmã Adnair. Conforte o seu coração, o coração do seu filho que reside aqui, o coração da sua filha que reside fora. Abençoa esta família, Pai, que perdeu o seu ente querido ontem. Pai amado, que o Senhor possa ser o Deus de toda consolação na vida dela. Meu Deus, abençoa os profissionais de saúde, abençoa os enfermos, abençoa a nossa nação. Pai, eu clamo em favor dos governantes, dá-lhes discernimento e dá-lhes sentimento, dá-lhes, ó Pai, condições de sentir a dor que o povo está sentindo para que tomem as decisões certas em prol da nação. Meu Deus, abençoa aqueles que precisam trabalhar em plena pandemia. Livra-os de todos os males. Seja o Senhor o escudo, livrando da enfermidade.
Pai amado, dá-nos uma noite em Tua presença, guardados no Teu amor e graça, e fica, Senhor, nesta casa, abençoando todos neste lar, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que esta semana seja uma semana de paz, de graça, de tranquilidade, de vitória na sua vida, hoje e sempre. Amém? Fique conosco agora lá no nosso perfil do Instagram. Todos que estão nos acompanhando são convidados a participarem da live que teremos quando conversaremos um pouco sobre um tema muito interessante: como Deus vê a humanidade hoje. Vamos refletir sobre isso e orar também pelos pedidos que chegarem. A todos o nosso muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Mãe, um pedaço do céu na terra, lembrar de você me faz cantar.